Remédios milagrosos. Aspirina, ampicilina, penicilina, sulfas. Os remédios que fizeram a expectativa de vida subir em 31 anos na Grã-Bretanha para as mulheres e 26 anos para os homens. Estas moléculas milagrosas, conhecidas como antibióticos, já salvaram milhares de vidas e continuam a salvar até hoje. Como são produzidas? Do que são feitas? Quais são suas moléculas e qual é a sua história? Perkin foi muito bem sucedido na fabricação de corantes, mas sua contribuição se estendeu à produção de fármacos, impulsionando avanços na química medicinal e elevando a expectativa de vida nos Estados Unidos do início do século XX. O uso de antibióticos como a penicilina e sulfa marcou um grande avanço, tornando possível o tratamento de infecções bacterianas que as ervas medicinais não davam conta, evitando complicações decorrentes de pequenos ferimentos e cortes. Aspirina. No início do século XX, as indústrias químicas alemã e suíça prosperaram na produção de corantes, gerando lucros significativos e avanços no conhecimento químico. A Bayer Company, por exemplo, começou com corantes de anilina e percebeu o potencial da produção química de medicamentos, destacando-se a aspirina, que se tornou um medicamento amplamente usado. A aspirina teve origem nas pesquisas de Felix Hoffmann, um químico da Bayer, sobre o ácido salicílico, uma substância analgésica conhecida desde a antiguidade por suas propriedades de redução de febres e alívio de dores. A aspirina, droga mais usada no mundo inteiro, é um analgésico, combate dores e antipirético. Combate a febre. Com propriedades anti-inflamatórias, ela é um grande exemplo de como um chá caseiro pode se tornar um medicamento sintético com a evolução das pesquisas sobre o princípio ativo. Aqui podemos ver o fluxograma de como é feito a aspirina. Simplificando, o processo de síntese da aspirina inicia na mistura de ácido salicílico com anidrido acético, em meio aquoso contendo um mínimo de ácido sulfúrico atuante como catalisador da reação. A mistura é aquecida em banho-maria até a precipitação de um sólido branco. Depois de resseada, é adicionada água gelada na mistura para a decomposição do excesso de anidrido acético. Com a cristalização completa, filtra-se o composto, obtendo um sólido branco. O sólido branco recém-filtrado precisa ser ainda purificado, e o método mais utilizado de purificação é a recristalização, em que o composto sólido é dissolvido em etanol e aquecido em banho-maria com a adição de água aquecida. A mistura é então resfriada e colocada para descanso até a cristalização dos sólidos. Depois, por filtração simples, se separa o solvente do ácido acetil salicílico de composição C9H8O4 e contendo em sua estrutura um anel aromático, um grupo éster e um ácido carboxílico. A inibição local de prostaglandinas em processos inflamatórios caracteriza o efeito analgésico da aspirina. Essas prostaglandinas atuam sensibilizando as terminações nervosas presentes na região inflamada, indicada para trombose cerebral, tratamento da diabetes, demência multi-infarto, cólica menstrual, tratamento de artrose, entre outros. Porém, ela é contraindicada para anemia, hipertensão, gastrite erosiva, úlcera, lúpus, asma, entre outros. Sulfas. Na virada do século XX, o médico alemão Paul Ehrlich, famoso por sua personalidade excêntrica, desenvolveu a teoria da bala mágica ao observar como corantes podiam seletivamente afetar tecidos e micro-organismos. Seu primeiro sucesso foi com o corante Trypan 1, mas, após falhar na cura da doença africana do sono, Ehrlich persistiu e focou na sífilis. Ele testou 605 compostos diferentes. Em 1909, descobriu o número 606, Salvarsan, eficaz e seguro contra a sífilis. Isso marcou um avanço importante na medicina, substituindo o método tóxico com mercúrio, reduzindo drasticamente a incidência da doença e impulsionando a diversificação na produção de fármacos. Sobre as sulfonamidas, ou também muito conhecidas como sulfas, elas são uma classe de agentes antimicrobianos que apresentam um considerável uso na medicina humana e veterinária. As sulfonamidas foram os primeiros agentes a serem utilizados para o tratamento de infecções bacterianas, onde o componente-chave é o ácido parabenzoico, o qual é um componente essencial para a síntese do ácido dihidrofólico. É necessário para o crescimento normal das células bacterianas.
Como os animais superiores são incapazes de realizar a biossíntese do AFH2, obtém-se na forma de folato, através de componentes alimentares. O folato ingerido é convertido em AFH2. Bactérias, no entanto, precisam sintetizar o AFH2 através de uma reação que envolve o PABA. Nesse contexto, as sulfas interferem no crescimento bacteriano por afetar a produção de AFH2. Por esta interferência, a reprodução bacteriana é encerrada. Com base na rapidez com que são absorvidas e excretadas, podem ser classificadas em agentes de rápida absorção e excreção mais demorada, de ação intermediária, agentes de rápida absorção e lenta excreção, de ação prolongada, agentes de rápida absorção e excreção, ação curta, agentes de rápida absorção e excreção muito lenta com ação ultra prolongada, de uso tópico e não absorvidas por via oral. São contraindicadas a pessoas com histórico de reações alérgicas ao fármaco ou que tenham porfíria. Não devem ser usadas para tratar faringite expectocócica do grupo A. E seu uso é contraindicado para gestantes, mães em período de amamentação e para recém-nascidos, pois aumenta os níveis sérricos fetais de bilirrubina não conjugada e também o risco de icterícia nuclear do feto ou do recém-nascido. O uso de sulfonamidas orais ou tópicas pode resultar em efeitos adversos, como reações de hipersensibilidade, cristalúria, reações hematológicas, icterícia nuclear do neonato, fotossensibilidade e efeitos neurológicos. Um exemplo de sulfonamidas muito utilizada no meio médico é a sulfonadiazina de prata, agente antimicrobiano mais utilizado no tratamento de queimaduras de segundo e terceiro grau, sendo comercializada na forma de creme com valor acessível para a população. Penicilina. Na história dos antibióticos, a família da penicilina desempenha um papel fundamental, começando com Louis Pasteur, em 1877, e Joseph Lister, que exploraram mofos para tratar infecções. A pesquisa sobre mofos como antibióticos era esporádica até 1928. Nesse ano, Alexander Fleming descobriu a penicilina, um fungo penicillium que tinha efeito antibiótico contra bactérias, incluindo aquelas causadoras de meningite e gonorreia. A penicilina era menos tóxica do que outros tratamentos da época. Embora Fleming tenha publicado seus resultados em 1929, a penicilina só recebeu atenção 10 anos depois, quando pesquisadores em Oxford começaram a trabalhar em seu desenvolvimento. Os primeiros testes clínicos, em 1941, foram mistos, mas a penicilina revolucionou o tratamento de infecções e permanece um dos antibióticos mais usados no mundo hoje. Bom, as penicilinas fazem parte dos grupos de remédios chamados de antibióticos. E bom, os antibióticos são substâncias que combatem bactérias, impedindo seu crescimento ou eliminando-as, e são utilizados para tratar infecções bacterianas. A descoberta dos antibióticos, assim como a penicilina, teve um impacto revolucionário na medicina, pois antes disso muitas pessoas morriam devido a infecções. Cortes simples poderiam ser fatais. Ela age inibindo a síntese da parede celular bacteriana, levando à morte das bactérias por lise osmótica. Isso a torna eficaz no tratamento de uma variedade de infecções, como garganta, pele, ouvidos, sinusite, pneumonia e infecções urinárias, além de ser usada também na prevenção de infecções em procedimentos cirúrgicos. Existem vários tipos de penicilina, incluindo penicilina G, penicilina V, amoxicilina, ampicilina, entre outros, e cada um deles com suas diferenças na estrutura da cadeia lateral, o que afeta seu espectro de ação contra diferentes tipos de bactérias. E também, pelo processo de fermentação do fungo Penicillium, é possível produzir formas diferentes de penicilina, como a F, a G, a K, a O, a X e a V. Porém, na prática clínica, só são utilizadas a penicilina G e a V. A seguir, podemos analisar uma cadeia padrão de penicilina, tendo à direita o anel tiazolídico e o anel beta-lactâmico, e à esquerda tendo a cadeia lateral. Cadeia essa que vai dar a especificidade à penicilina. Essa imagem foi retirada do curso básico de antimicrobianos da USP, sendo esse de um artigo científico de penicilinas. A seguir, podemos ver um fluxograma de autoria própria representando as 9 principais etapas de purificação da penicilina.
Essas 9 principais etapas podem variar dependendo de quão pura a penicilina está antes do processo acontecer. E bom, no geral, a produção da penicilina se baseia em 9 tópicos principais, sendo eles fermentação, separação do micro-organismo, extração, precipitação, lavagem e secagem, purificação adicional, formulação, teste de qualidades e, por fim, embalagem e distribuição. Tá com problema em resumir tudo isso que já falaram aqui? Bom, eu sou a Sabrina e eu vou tentar te ajudar um pouco. Bom, todos os remédios milagrosos tiveram a sua criação graças à expansão no mercado farmacêutico, que ocorreu com a criação da indústria de corantes. Esses são antibióticos que tiveram sua criação em torno do século XX. A aspirina, ela tem a sua criação por Felix Hoffmann e sua molécula principal foi a salicina. Ela em si conta com um ácido carboxílico, um anel aromático e um éster em sua cadeia. Já as sulfas, elas têm a sua origem graças a Paul Ehrlich, com o composto de salvarsan, são de grande ajuda no campo veterinário e humano. Podem ser classificadas a partir de seu uso, seja oral ou tópico, e a mais usada atualmente é a sulfadiazina de prata. A penicilina foi feita a partir dos estudos de Louis Parker e Joseph Lister, e sua estrutura conta com um anel beta-lactamano e um anel isonilídico, além de sua cadeia lateral, que é o que vai fazer ela ter grandes vertentes. Tá, mas como é que eu coloco isso numa linha do tempo? Bom, os corantes, eles geram um avanço para a indústria farmacêutica e os remédios milagrosos produzidos por essa grande indústria farmacêutica geram a saúde e garantia de vida para uma população. E com isso, todos aqueles pais não precisavam ter uma grande quantidade de filhos, porque eles iam com certeza chegar a uma idade adulta. Nesse meio tempo, ocorre o surgimento do anticoncepcional. Porém, a gente vai deixar isso para outro dia.